Sobre esse lance de ter várias linhas do judaísmo, isso é interessante, mas também é interessante que lá... É porque assim, cara, você é cristão, assim, se a gente for jogar lá em cima, você é cristão. E você é judeu, estamos falando da religião. Sim. E é muito interessante, porque vocês estão juntos aqui, Israel... Meio que você, que é um cristão, vai lá e participa das coisas, não sei o quê. Então, assim, Israel, dentro de Israel, fica uma cidade que ela é uma cidade santa para 3 religiões diferentes, né? Cara, eu conversei com a Aline, que é uma moça, que é uma brasileira que mora lá. Ela chegou lá para trabalhar de guia e tal, e acabou ficando, e acabou criando conteúdo na internet, e ficou famosa, não sei o quê. Enfim, ela tava me falando como funciona lá E eu fiquei até, porra, interessante, que ela falou, cara, a galera convive. É respeitoso, tudo rola legal, não sei o quê. Mas existe uma galera, e a gente tá falando aqui do que aconteceu lá, que foram um ataque terrorista, né? Não consigo chamar de outro jeito. É uma questão religiosa e, portanto, não é na opinião de vocês, uma questão de antissemitismo do ponto de vista de eliminar judeus enquanto judeus, não necessariamente Também. Enquanto religiosos? Também, Do ponto de vista de que é uma questão religiosa, em primeiro lugar, eu chamo a atenção das pessoas e digo, quando alguém grita Deus é grande, em árabe, Allahu Akbar, enquanto atira em pessoas, enquanto sequestra pessoas e faz outras coisas mais pesadas, é óbvio que a motivação é religiosa. Deus é grande não é um grito de torcida, é um grito de religião. E quando a gente olha o estatuto do Hamas, que ele está postado para todo mundo ver, a gente vê ali que ele se baseia num conceito fundamentalista do Islã, relacionado com a jihad, com a Guerra Santa. E o intuito deles ali claramente é conquistar toda a terra de Israel, e a gente sabe o que aconteceria com os judeus, eles acabaram de mostrar, ou seja, seria um genocídio, e implementar um Estado islâmico fundamentalista, onde todos aqueles que não seguem a visão deles, inclusive outras linhas muçulmanas, podem ser considerados... Mas isso que você está falando é importante. Inclusive outras linhas, eles podem ser considerados kafrum, que significa hereges, que significa infiéis. E a prova disso é que se qualquer pessoa colocar agora no Google atentado terrorista em mesquita, vai achar. E quem faz esses atentados em mesquitas são... linhas diferentes daquela mesquita, mas também muçulmanos que consideram as pessoas daquela mesquita infiéis. É como se o Rodrigo, que tem a sua linha, ele ensinasse as pessoas que o seguem a atacar, por exemplo... A Igreja Católica. Exato. Exatamente. E assim, eu acho que... e aí você me ajuda. A coisa, ela é... Porque assim, a Igreja Católica dos... evangélicos é uma parada assim que é separada. Evangélicos. Católicos e evangélicos, eles são separados. Você consegue dizer, por exemplo, um tem santo na igreja, né? Uma diferença fundamental, vai. Mas, pô, a gente tá falando desse nível das linhas ou a gente tá falando de um nível que é mais abaixo, que é, por exemplo, se o Rodrigo atacasse a Igreja Universal? Porque, assim, é uma outra linha de certa forma, não é? Só que dentro de um grupo que já é uma outra linha de um outro grupo. Então, você sabe, assim, ramificou mais o evangélico, talvez, do que o católico. E aí, as linhas muçulmanas, elas são meio como se fossem cristãos ou como se fossem os evangélicos que dentro dessa pequena ramificação ali atingem uns aos outros? Até onde eu compreendo, eu não sou um especialista na área, mas... existem diferenças em relação principalmente a tradições. Então você tem as sunas, que são tradições orais, e os sunitas, eles têm essas sunas, eles têm essas tradições orais, e os xiitas não. Então, porém, por outro lado, ambos têm como fundamento o livro, que é o Corão. Tá. Então, vamos falar assim, o fundamento é o mesmo, mas as tradições e também uma questão relacionada com a sucessão, porque de acordo com os xiitas, Isso. O sobrinho de Muhammad, de Maomé, que era o Ali, ele deveria ser o sucessor dele. E ele foi assassinado em uma batalha e, portanto, ele acaba sendo um mártir. Então, para os xiitas, ele é um sucessor e ele é um mártir muito importante dentro da história. E isso acaba definindo, estando ligado com várias outras questões relacionadas, inclusive, à redenção final e etc. Tá. Então, e pro outro grupo, quem deveria ser o sucessor de Maomé eram os homens de confiança dele.
A briga já começa ali. Quem vai suceder? Entendi. Inclusive, tem algo que é muito interessante as pessoas saberem a respeito desse tópico relacionado com Jerusalém, que eles chamam de Al-Quds. E Al-Quds significa a sagrada. É um resumo do termo hebraico, em árabe, que se refere ao templo sagrado. Em hebraico a gente fala Mikdash, Quds, Mikdash. Os idiomas são parecidos. Tem muito mais coisa em comum. Uhum. Existe muita coisa em comum. Infelizmente, muita gente não sabe prestar atenção nisso, né? E, de acordo com a história, você tem lá Meca, que é o grande centro de peregrinação deles. E aí você tinha um califado. Me corrijam, me ajudem, eram os Omíadas. Isso mesmo. Certo? Isso mesmo. Os Omíadas em Meca. Eles dominam, na realidade, aquela região. E você tinha uma outra família muito importante que eram os Hussein. Correto? Ok. É bom a gente estar em dupla aqui. Que são os ancestrais, não... inclusive, do pessoal da Jordânia. Do rei da Jordânia, exatamente. E acontece que esses ancestrais do rei da Jordânia, os Hussein, que eram os xerifes de Meca, eles são banidos dali. Eles vão embora. E aí eles falam, e agora? Como é que a gente vai ter ascensão sobre o nosso povo? Porque, imagina só, daqui a algum tempo, chega o Hajj, né, a festa da peregrinação, que eles têm que ir para Meca para circundar a pedra. E aí o nosso pessoal que a gente comanda vai para Meca. E lá em Meca, quem é que vai estar no trono? A dinastia local. Uhum. Então eles tiveram uma ideia. Isso que eu estou trazendo agora é uma ideia que existe na Arábia e que foi, eu não me lembro agora o nome desse intelectual, eu fui pego de surpresa, eu não vim para falar do Islã, eu vim para falar do judaísmo, relaxa, mas estamos em casa, né? Marroquino, e que ele diz que... Então, o que aconteceu? Eles chegaram e falaram assim, como é que a gente vai fazer um novo centro que a gente vai poder também fazer aquela volta e etc e tal, e manter as pessoas aqui, os nossos fiéis, o nosso povo, e não irem para Meca, Jerusalém. Então eles se apoderam daquele lugar, né? E justamente existe também uma tradição judaica que diz que lá existe uma pedra, olha que interessante, Meca, pedra, Beit HaMikdash, o templo sagrado, pedra, aonde que teria dado origem para o mundo. Seria como se fosse assim a primeira célula da qual o corpo se desenvolve. Então ali eles começam a fazer aquela mesma peregrinação. E aí eles ligam Jerusalém, claro, de acordo com aqueles que acreditam que lá é a mesquita de Al-Aqsa e Omar. Né? É que a de Omar, na verdade, é lá perto do Santo Sepulcro. Isso. Que lá é Al-Aqsa. Eles não concordam com essa história. Aí eu já vou explicar. Com qual história? Existe uma tradição. Por favor, me ajudem, porque estamos os dois no assunto que não é Existe uma tradição, de acordo com a qual... Irmão, se aconteceu, se tem a ver com Israel, eu acho que o Rodrigo sabe. Não, pois é, mas ele está correto, ele está certo. Existe uma tradição, de acordo com a qual Maomé, ele subiu em um cavalo voador, que foi até a mesquita distante. E aí... De acordo com aqueles que não concordam que Al-Aqsa é a mesquita distante, aquele pessoal, os Hussein, eles falaram, vamos dizer que aqui é a mesquita distante, ou seja, a gente vai ligar uma coisa que tem na tradição, que todos conhecem, vamos ligar com Jerusalém, e assim a gente vai ter uma legitimidade para fazer desse lugar um marco. Já de acordo com aqueles que se opõem, por exemplo, na Arábia, existem aqueles que se opõem, não todos, eles dizem que não. Eles dizem que a verdadeira mesquita, essa mesquita distante, é na Arábia mesmo. Então eles falam, tinham duas mesquitas, uma próxima e uma mais longe, eles até falam aonde é. Uhum. E eles dizem, Jerusalém não tem nada a ver com a gente. Então, por exemplo, eu já vi sheik falando na internet, Jerusalém não tem nada a ver com a gente.